Ok? Vamos começar com a pergunta da Mara. Logo depois nós vamos ter o Clerton, que já fez a pergunta. Pode ser, Clerton? Pode ser? Ok, vamos ter, então, esse questionamento da Mara Mangano. Logo depois, o Clerton já entra. E nessa segunda parte, todos podem fazer pergunta. É só levantar a mãozinha ou dar um toque. Eu estou olhando aqui a telazinha e vamos tentar que todos vão, ok? Essa pausa aí tem um tempo? Hein? A ideia... Essa pausa tem um tempo? Não, é só... Daqui a 10 segundinhos já começa, ok? Tá, certo. Bem, eu só queria, antes de começar a gravar, agradecer as presenças Angélica Torre, Luciana Barreto, Nara Fontes, Nilva, Ismar, Flávio Picana Lemos, Roberto Klotz, prazerzão estar aqui, Clerton, Sandro Alves, ok? E muito obrigado. Já flutuamos entre 15 e 20 telespectadores. Agora vamos gravar. Telespectador é ótimo, eu já estou aqui assumindo o programa. Vou agora retornar a gravar, ok? Só falando o questionamento da Mara, ver se eu estou certo para a gente começar, Mara. É forma e conteúdo, é isso? Exato. Quando as regras gramaticais quebram o ritmo do poema. Como vocês procedem? Ok. Antes disso, como a Nara chegou, eu vou ler a biografia dela, ok? Logo depois a gente entra no questionamento dela. Ok, vamos agora para a segunda parte do nosso bate-papo, onde todos os participantes podem fazer pergunta. Só peço que, se possível, gastarmos 2 minutinhos para a pergunta e 3 a 5 para a resposta no máximo, senão o nosso tempo pode se estender muito, ok? Bem, nós já temos agora com a nossa outra convidada, que é a Mara Magana, que vamos ler aqui. Mara Magana nasceu e reside em São Paulo, é escritora, poeta, jornalista, professora de português e espanhol, tradutora e ghostwriter. A literatura sempre foi o grande fascínio, participou de alguns concursos e ganhou 1 ou 2 ou mais deles. Tem contos e poemas e antologias impressas e digitais. Participou do primeiro coletivo de mulheres em 1982 com a coletânea de poesias Fruto Mulher, da Semente Edições. Tem poesias e contos publicados em revistas digitais, como Ser Mulher Arte, e no livro Porque Somos Mulheres, ambos do selo Ser Mulher Arte. O jornalismo tirou do caminho literário por bastante tempo, mas volta esse ano com livros de poema e outros de conto. Entre um e outro, prepara também o seu primeiro romance. Muito obrigado por ter vindo. Sabemos todo que você está dodói, né? Teve uma operação. Obrigada. Está falando pouco, então a gente, os 3 mal-amados, agradece muito, né? E já parabenizo pela sua obra literária, pelos seus poemas, que são maravilhosos. Obrigada. E ela deixou um questionamento, a Mara, e gostaríamos que retornássemos a ele. Você quer falar ele de novo, só o finalzinho, para a gente engatar, Mara? Pois não. Quando as regras gramaticais quebram o ritmo do poema, no caso do poema, falando da revisão específica do poema. Como lidar com isso? Podemos começar com o professor Filemon? Melhor. Podemos. Comigo não ocorre muito problema em relação a isso, porque, por exemplo, eu não considero erro colocação pronominal, em poema não. Até mesmo algumas gramáticas, num determinado tempo, um período aí, mais ou menos na década de 90, alguns gramáticos retiraram dos seus livros esse capítulo de colocação pronominal.
eu defendo a colocação pronominal, próclise, mesóclise e ínclise de acordo com as normas. Meu livro fiz questão de colocar esse capítulo, mas existem alguns gramáticos que retiraram esse capítulo do seu livro, porque deixando mais com liberdade para a pessoa falar. Já que eu citei aquele exemplo de Por Causa de Você, de Dolores Duran, ela diz assim, não deixe o mundo mal lhe levar outra vez. Se for colocado o pronome adequadamente, teria que ser levar-lhe outra vez ou levá-lo outra vez. Aí ela diz, me abrace simplesmente. Se ela fosse colocar o pronome adequadamente, teria que ser abrace-me simplesmente. Mataria o ritmo do poema, interferiria no ritmo do poema, mataria o poema. Então, para mim, isso não pode ser considerado um erro. Agora, é claro, se o erro for um erro de concordância, se for regência nem tanto, mas um erro de concordância, um erro de uniformidade de tratamento, e a correção matar o ritmo do poema, aí o autor tem que ter uma maneira de reescrever de modo a que o poema tenha um ritmo. Se bem que isso também já não seja uma coisa tão obrigatória no poema moderno. Né? O poema moderno contém versos livres, né, e versos brancos, versos sem rima e versos sem ritmo. Então, isso não constitui mais um erro. Agora, vamos supor que seja um soneto alexandrino, em que há uma métrica precisa. Aí a correção gramatical vai interferir nessa métrica, vai interferir nessa construção. Aí duas opções. Exato. Duas opções. A pessoa faz a revisão mudando, o autor aí trata de mudar para uniformizar, ou então mantém o erro, desde que não seja um erro flagrante, em que a pessoa vai matar o poema pelo erro. Porque às vezes o poema fica morto exatamente pelo erro. Às vezes até a ideia é boa, mas a construção mal feita mata o poema, assim como letras de canções. Agora, eu, por exemplo, não vejo erro em colocação pronominal. Para mim não há essa obrigatoriedade, essa rigidez em termos de colocação pronominal. Se fôssemos levar em conta isso, 90% até dos poemas contém erros de colocação pronominal. Não vejo isso um grande problema. Eu vou aproveitar também, perdão pela inserção de um outro assunto, com relação à tradução, né? Um assunto que foi ventilado no bloco passado. A questão da tradução, você precisa ler o original para saber a ideia que o original traz. E aí não fazer tradução, fazer uma adaptação, uma versão. E nem sempre, porque, por exemplo, você escreve Cabra da Peste, traduza isso para o inglês. Não faz o menor sentido. Né? Assim como você pega um texto em inglês, passa para o português literalmente, não faz sentido. Então, aí eu acho que há uma necessidade de adaptação, de versão, ainda que isso seja consignado na obra, né? Que houve adaptações para se adequar à língua, né? Porque se for fazer tradução ao pé da letra, às vezes você mata a ideia original do texto, perde completamente o sentido. Tá? Agradecendo aí ao Flávio Picana, né? O meu convidado que está aí conosco. Espero que eu tenha respondido adequadamente aos questionamentos aí. Muito, muito. É exatamente isso que eu também penso, que a colocação pronominal é uma das questões que eu abordei, porque quando você manda, por exemplo, uma editora manda, e eu já fiz revisão para editoras, como fiz para poetas, enfim, questões individuais. Mas dependendo do revisor que essa editora escala, há problemas, né? Na construção dessa revisão, aquele revisor mais tradicional, ele vai sim fazer essa correção e muitas vezes pode matar o poema. A maioria das vezes mata. Né? 90% dos nossos poemas, segundo esse critério de revisão, né? Então, eu acho propício discutir isso, porque na prosa, sim, há uma outra questão mais detalhada, e mesmo assim, há prosas que simplesmente não cabem. Vamos pegar um exemplo claro, do passado.
porque hoje é muito mais atual se falar isso, muito mais fácil a gente entender isso. Mas eu conto Tuquinha Batista, né? Do Aníbal Machado. Se alguém ainda lembra desse conto, ou já tenha lido, ele mistura aquilo que nós chamamos de fluência da consciência tal, com o discurso direto, o discurso indireto. É um conto bastante interessante nesse sentido. Como teria se dado o Revisor nesse sentido, sendo que o conto é da década de 60, né? Uma outra questão, outro posicionamento e uma quebra, uma ruptura na questão da narrativa que veio com ele, né? Então, é nesse sentido que se fala, tá? Mas eu concordo, sim, eu acho que a colocação pronominal é um acessório hoje, né? Também sou professora de língua portuguesa, hoje ela é um acessório, embora uma série de escritores e de gramáticos estejam levando essa questão à frente, a educação formal ainda cobra, né? Que é onde a gente, né, tem que se dividir. A educação formal cobra nos vestibulares, cobra no Enem, enfim, cobra em concursos. Então, a questão tira esse capítulo da gramática, não tira, né, fica completo, incompleto, né? Enfim, né, esse caminho que a gente faz em direção à linguística, né, a sociolinguística principalmente, como é que se dá isso na cobrança oficial, né, vamos chamar assim, na cobrança normativa da nossa língua? Como é que se coloca, por exemplo, um poema, né, nessa questão normativa num concurso, né? Então, eu acho que é uma questão de se discutir a evolução da língua, né? E que reflete exatamente na literatura. E na questão da literatura, a poesia acaba saindo na frente nesse quesito, né? Não sei se vocês concordam com isso. Ok, Mara. Vamos continuar no primeiro questionamento. Queria saber se a Ana tem alguma coisa a falar sobre a norma. Sim, eu concordo completamente com a Mara e com o Filemon, né, com relação a questão da quebra de ritmo, né? Quando se utiliza essa norma culta, você realmente interfere, né? Eu acho que o revisor de poesia, eu já coloquei isso aqui antes, o foco ele tem que se fixar na narrativa e entender o estilo literário do autor e entender a questão da colocação pronominal, essa coisa, não como um erro, certo? Mas parte do conteúdo estético que o autor quer dar ao seu poema. Eu concordo plenamente com você. Com relação a essa questão do ensino formal, das escolas, concursos e tudo, realmente eu acho que é uma coisa que as autoridades, né, da área teriam que discutir muito, porque realmente a coisa é dinâmica, né? Ela muda e eu acho que há uma necessidade, porque a língua tem esse dinamismo e precisa ser revista nessas questões, né? Principalmente no que diz respeito à poesia, né? Aos poemas. Né? Basicamente isso. Professor Clerton. Com relação a essa questão da norma culta, né? Eu sou professor de língua portuguesa, professor de gramática, eu sou gramático, eu não sou linguista, né? Eu sou gramático, então eu defendo a norma gramatical como os judeus defendem as vestes do sumo sacerdote, né? Ou seja, eu sou um gramático mesmo. Naturalmente, nas minhas aulas, eu ensino a gramática formal, a gramática normativa, e essa questão da colocação pronominal, eu coloquei em todos os meus livros, em todas as minhas
aulas eu coloco esse assunto primando pelo padrão formal. Agora, é claro, um poema é que eu tenho, deixo livre para um poema como revisor, certo? Se eu tiver de ensinar a alguém, meu filho, se eu tiver de dar alguma orientação para alguém para escrever, é claro que eu vou dar sempre de maneira formal. Agora, como revisor, é que eu deixo o poeta bem livre nessa questão, por exemplo, de colocação pronominal, para não interferir no trabalho dele, né? O Pronominais de Oswald de Andrade, né, que fala isso, né? Dê-me um cigarro, né? Diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa isso, camarada, me dá um cigarro, que é próprio da língua falada, né? Então, é uma coisa, é exatamente isso que tem que acontecer. Ou seja, a poesia não pode ficar presa a essas normas que apenas interferem na criação, não acrescentam muita coisa à poesia, né? Mas, em termos de ensino, eu sou rígido na questão da norma culta, padrão formal da língua. Filemon, você sabe, você falou de tradução, né? Você imagina o trabalho que a tradutora do Grande Sertão Veredas teve para traduzir, sabe, Guimarães Rosa para o inglês. Foram 6 anos de trabalho ininterruptos, de comunicação, de cartas, de trocas de telefonemas. Isso foi uma coisa assim alucinante. E ela conseguiu, realmente, porque não digo nem o regionalismo, ele criava as palavras e tudo. Então, foi um trabalho insano, né, e fantástico, né, de tradução do coisa. Mas isso aí já é outro tema, não é revisão, já é tradução. É só para você complementar o que você estava falando aí de tradução. Clerton Evaristo. Falamos tanto que ele desistiu. Não, tudo bem. Problemas de conexão e caiu e voltou e tal. Mas eu acompanhei boa parte dessa discussão final. Vou tentar formular a pergunta, né? Mas eu acho que não é bem uma pergunta. Eu queria, na verdade, aquele momento de indisciplina do ouvinte, quando fica ouvindo os professores falando, os mestres falando, em que você se coça ali naquele momento para interferir, né? E eu sou muito inquieto nessa, como ouvinte, né? E na hora que o professor Filemon estava falando, ele talvez tenha cortado um pouco do som, do áudio para mim, mas ficou a ideia de que essa coisa do erro, às vezes, do autor como preguiçoso na história de buscar uma forma melhor, uma forma mais expressiva. E eu lembrei do livro do Garcia Marques, né, Vivi para Contar, em que ele diz que, às vezes, ele sempre foi muito ruim em gramática e ele sempre foi muito ruim em matemática. E ele dizia que, às vezes, os revisores falavam para ele assim: eu vi o peguinho que você colocou lá, mas eu corrigi, viu? Porque eram erros tão graves, né, que o corretor achava que ele estava sendo vítima de um pega, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estava tentando lembrar aqui, felizmente achei a referência aqui do filme O Mestre dos Gênios, né? Que era o editor, um filme que conta a história do editor do Fitzgerald, do Thomas Wolfe, do Hemingway, e tinha uma relação extremamente polêmica com eles e tal, mas em que ele conseguia cortar muita coisa, retirar aquilo para deixar a obra de uma forma mais clara, né? A pergunta, se é que tem uma pergunta aqui, é exatamente essa, né? Será que esse trabalho de revisão não tem a ver mesmo com uma certa parceria que fica posteriormente entre o autor e o revisor e o editor,
para ficar, digamos, a mensagem mais clara. Eu estava lembrando um trabalho que eu fiz aqui em Brasília e contei com uma colaboração profissional, quer dizer, contratada pelo órgão no qual eu trabalhava, da professora Vânia Aragão. E às vezes você escreve, professora da UE, em que às vezes você escrevia uma frase que estava claríssimo. Ela chegava, mexia palavras de lugar e parecia que tinha luz. Eu falei, não, agora sim, agora deu para entender. Então, a questão é essa. Será que não é mesmo essa, ao invés de pensar na revisão, corte, mas numa troca, uma parceria, uma fusão, o sentir a poesia do outro para esse processo? É isso, obrigado. Isso eu posso responder facilmente, porque realmente, o Clerton, né? Por exemplo, nós editamos no Coletivo Maria Cobogó 12 livros, né? E acho que uns 4 ou 5 de poesia. E realmente essa troca, né? O revisor com o autor, ela é importantíssima. A gente passa a ter, aquela pessoa que a gente editou, passa a ser um amigo, é um cúmplice nessa troca. Porque a gente não interfere, né? A gente aponta, né? Coloca assim, olha, talvez melhor, não sei o que você acha? Sabe? Sempre a última palavra é do autor. Mas a troca que existe, ela é tão intensa que a gente não edita um autor, a gente acaba editando um amigo, uma amiga, no caso, que a gente está editando ainda só editamos só mulheres. Então, a gente passou, até pessoas que chegaram para a gente sem a gente conhecer, que a gente achou a obra interessante, nós passamos a ter uma cumplicidade e uma troca tão intensa que a pessoa fica... O vínculo que se cria é fantástico, é uma coisa assim, é meio mágico isso, né? O revisor acaba sendo um anjo e sabe, daquele autor, e existe essa troca, é uma costura que a gente vai fazendo. Então, realmente, eu acho uma coisa assim, profissional. O meu coletivo, por exemplo, nós somos 5 escritoras, cada uma, porque a gente revisa, né, as nossas publicações, e nós temos uma revisora profissional que faz a revisão, que dá aquele outro olhar, né, que indica alguma coisa ou outra, sabe, que é o segundo olhar, né? Mas é isso que você falou, existe um entrosamento e uma parceria muito grande. A gente não tem editados, nós temos amigas, assim, né? É isso. Obrigado. Mara Maganha. Pois não. Olá. Você podia falar sobre o questionamento do Clerton? Então, o que eu vejo assim do questionamento do Clerton, do que o Clerton colocou, também há grandes autores, não só o Gabo, mas há grandes autores que não são próximos à gramática, né? Que detestam, inclusive, a gramática, né? E até porque hoje nós temos uma grande gama de escritores que são professores de português, e nem sempre isso foi claro. Outro que não gostava muito de gramática era o Bandeira, né? Ele, várias vezes ele fez e colocou isso também em texto. E aí eu acho que tem que haver realmente esse casamento, né? Essa compreensão, essa cumplicidade, eu acho que a palavra é isso, essa cumplicidade, né? Entre autor e revisor, né? Para que o resultado seja equilibrado, haja consenso, né? Haja fluidez, né? Daquele texto. Porque o dono do texto é, em síntese, o autor, né? O revisor
pode atuar, inclusive, como um coautor, no caso, muitas vezes, né, dependendo de como recebe esse texto. Mas nunca esquecer que a obra, em suma, não é dele, né? Ele está avalizando algo que outra pessoa escreveu, né? Então, eu acho que essa questão da cumplicidade, né, da amizade que se une, eu não consigo deixar isso de lado. Claro que existe o lado profissional, que tem que falar alto, tal, quando você é a revisora, não é a autora, mas eu crio laços com os autores que eu reviso que vão para a vida, né? E se repetem numa segunda obra, numa terceira obra, numa quarta obra, porque eu acho que o primeiro papel do revisor é entender, né, o recado que essa obra está passando, né? Entender o discurso dessa obra, né? A partir daí, sim, pode haver uma revisão, e acho que isso serve também, só puxando um pouquinho o assunto aqui, para a tradução também, né? Enquanto não há esse amálgama na compreensão textual, vamos dizer assim, tanto de autor como de revisor, eu acho que ela não caminha, ela fica técnica, ela fica chata, né? Não há liga, né? Ela se torna um trabalho que pode ser qualquer outro qualquer. Pode ser outro qualquer que não o disse. Eu acho que se você está fazendo uma revisão de poesia, né? Uma revisão em si já é algo muito específico. Agora, uma revisão de poesia, se você não tiver o mínimo de sensibilidade para entender o que está até atrás daquele erro, se não é um erro crasso, claro, comum, que a gente vê por aí, não dá para continuar, né? Eu acho que a palavra que deve existir entre autor e revisor é cumplicidade. Eu acho que só assim a gente consegue caminhar. Posso falar um pouquinho, Jorge? Deixa o professor Filemon falar primeiro, Noé. Okay? Tá legal. Tá. Cleton, né? A pessoa que formulou a pergunta, né? Eu não entendi muito bem o nome, né? Talvez eu tenha me expressado de uma forma equivocada quando eu chamei, às vezes, alguns autores de preguiçosos, né? A pessoa é preguiçosa. Eu diria mais acomodado. A pessoa escreve e já não vou me preocupar em pesquisar muito, então fica mais acomodado. Mas, assim, eu acho por isso que as pessoas, o autor que se propõe a escrever, seja poema, seja conto, crônica, romance, tem de ir a fundo no assunto sobre o qual quer escrever e também, é claro, no caso a poesia tem a inspiração, né? Mas, como se diz aí, é muito mais transpiração do que propriamente inspiração. Com relação à revisão, né? Jorge Amado dizia o seguinte, que a última coisa com que ele se preocupava era com correção gramatical, porque sempre haveria alguém que ele poderia contratar para revisar os livros dele. Agora, não haveria outra pessoa com a mesma capacidade narrativa que ele tinha, de criar as histórias, de contar as histórias. E a principal revisora dele, pelo menos no início, foi a esposa, né, Zélia Gattai, que de tanto revisar o marido, né, de tanto revisar as histórias dele, aprendeu a escrever também e se tornou uma grande escritora e até passou para a Academia Brasileira de Letras, né, no lugar do Jorge Amado. Né? Então, porque aí é que entra a questão da cumplicidade, né? Porque realmente tem que haver esse vínculo entre o autor e o revisor, haver essa questão da cumplicidade mesmo. E eu tenho aqui dois exemplos, né? Um deles é uma pessoa que vocês conhecem, é Custódia Volney, né? Me pediu para revisar um livro um romance dela chamado Sombras da Revolta. Então, eu me identifiquei tanto com a história, eu me envolvi tanto com a história, que eu fiz mais do que revisar. Além de fazer o trabalho em projeto gráfico, ou seja, eu fui editor do livro, mas eu fui
contratado para revisar. Acabei virando editor do livro e acabei virando também um prefaciador. Eu fiz uma apresentação para o livro dela. Mas aí, exatamente porque houve essa cumplicidade, houve essa interação entre o autor e o revisor. E eu me envolvi com a história, gostei demais da história. Acabei fazendo, além do meu trabalho, fiz um texto de apresentação para ela e acredito que ela tenha gostado. Mas um caso mais marcante foi um livro chamado Restos de Memória, de um membro do Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, né, chamado Vicente Leal, um juiz, né, o ministro Vicente Leal, já aposentado, que escreveu esse livro chamado Restos de Memória. Me pediu também para editar esse livro. Um livro muito elaborado, um livro muito bem feito. Ele se dispôs, o filho dele se dispôs a pagar o preço para fazer um bom livro, e eu procurei caprichar nesse livro. Ocorre o seguinte, quem tinha feito o prefácio desse livro, Restos de Memória, do ministro Vicente Leal, foi nada mais, nada menos que José Sarney, da Academia Brasileira de Letras, né, ex-presidente. A José Sarney escreveu o prefácio dele e tal, ele me mandou o texto do José Sarney, eu perguntei a ele se eu podia fazer eventuais correções gramaticais, ele me autorizou, né, porque José Sarney escreveu um pouquinho depressa e incorreu em alguns erros, eu perguntei se eu podia mexer para fazer essa revisão gramatical. Ele me autorizou, eu fiz essa revisão. Mas quando eu montei o projeto do livro, estavam sobrando algumas páginas, né? Eu ajustei, coloquei mais coisas, coloquei uma página de apresentação, uma página de dedicatória, para ele poder fazer essa dedicatória na noite de autógrafos. Mesmo assim, ainda sobravam 2 páginas. Aí eu sugeri a ele, perguntei a ele se eu poderia fazer um texto de apresentação do livro, né? Se ele se importaria. Não, o filho dele disse, não, pode fazer. Aliás, nem ele ficou sabendo, foi o filho que me autorizou a fazer, né? Não, pode fazer, meu pai vai ficar satisfeito de você fazer esse texto. Aí eu escrevi um texto de apresentação do livro dele. Então ficou um prefácio de Sarney e uma apresentação do editor, né, uma apresentação minha. Aí ele leu o meu texto e leu, depois que ele falou para mim, olha, ele me recomendou tanto, ó, cuidado, que isso aqui foi o Sarney, que eu coloquei o texto Sarney em primeiro plano, naturalmente, né? Mas depois, quando ele leu o meu texto de apresentação, ele ficou muito emocionado, porque eu efetivamente li o livro dele, detalhe por detalhe, sabia cada história, fiz menção a isso na apresentação, ao passo que o José Sarney parece que escreveu um texto falando sobre questões filosóficas. No fim do texto que ele fez menção à obra. Ou seja, ele nem leu o livro para escrever aquela apresentação. Então, o meu texto efetivamente tratava da obra, apresentava a obra ao leitor. Ao passo que o do José Sarney foi só o nome dele. Então, acontece muito isso. Mas por quê? Porque ele teve confiança em mim, né? O filho dele permitiu que escrevesse esse texto, nem submeti a apreciação dele, ele só viu o livro depois de impresso, mas ele adorou o texto porque o texto retratava efetivamente a obra dele, apresentava efetivamente a obra dele ao leitor. Ao passo que o texto famoso, o prefácio famoso, a pessoa não se deu o trabalho de ler o livro para fazer o prefácio. Então isso acontece. Essa questão, então, desse vínculo, né, dessa cumplicidade entre o autor e a obra, acho que é fundamental para que a obra fique perfeita, né, ou pelo menos próxima da perfeição. Obrigado, Filemon. Noélia? Não, falar rapidamente. Eu gostei imensamente do que a Mara falou, concordo com ela, e gostei também do que o Filemon falou sobre a colocação pronominal. Eu até vou rever meus conceitos. Eu sou capricorniana, sou muito rígida e concordo assim com relação à poesia. Eu acho que é fundamental, e é o que vocês falaram, né? Fundamental esse corpo a corpo com o poeta. Não dá para revisar a poesia sem você ter um encontro, pelo menos 1 ou 2 encontros com o poeta, para saber o que ele quis dizer com os versos, com aquele poema, qual a intenção dele ao usar esse ou aquele verbo, ou aquela colocação, etc. Então, eu acho que assim, poesia não dá para revisar sem você ter esse encontro, pelo menos um ou 2 encontros com o poeta, para tirar essas dúvidas todas. Eu acho que prosa é mais fácil nesse sentido. Só isso, eu queria complementar.
Josafá Santana. Pois é, eu estou aqui a pensar em duas questões que apareceram em meio a tudo isso. Mas antes, deixa eu fazer uma consideração aqui, a Mara, de novo, da solidão. Nos caminhos de dentro de mim, os becos exibem eras, subindo pelas artérias, paredes, até me sufocarem inteira. No ninho que formam, recolhe migalhas, da vida que foi e não foi, das mãos paradas e das que se mostram atrevidas, em busca do segredo dormente dos olhos que tudo viam e nada sentiam, e dos que sangravam até a última lágrima da língua que sôfrega lambia as feridas do corpo que lhe ofereciam, e do seu também dos dentes prontos para a mordida ao primeiro espanto. Nos caminhos de dentro de mim, passeio nua, bela e fêmea, livre e acre, ágora de todos os eus. A que levanta todo dia e continua, a que soluça encolhida e continua, a que sonha as tardes e continua, a que morde o travesseiro e continua, a que recebe o tapa e continua, a que mente e continua, a que pare o anjo e continua, a que se estupra e continua, a que se esconde e continua, a que solta a fera e continua, a que se mata todo dia. E sempre quando chego, me retiro para não atrapalhar. Eu queria só fazer uma consideração, até pela minha atividade enquanto professor universitário. Eu estou ligado à questão de orientador de TCC. E eu costumo utilizar de algumas artimanhas no meu trabalho, que, de certa forma, é avão para todos nós que lidam diretamente com isso, que é exatamente ter sempre a preocupação da análise dos TCCs, se tem algo oriundo, ou que já foi escrito ou copiado, né, de outros autores. E isso é o que mais a gente encontra, né, dentro da faculdade e da universidade. E eu sei que tem algumas editoras que costumam ter poucos revisores. E a maioria desses revisores que eu tive, inclusive, a oportunidade de conversar com um da Penalux, ele fala que faz uso constante de tecnologias em revisão e tradução, porque, em nome de uma editora, você não pode se limitar apenas, né, com a questão da gramática, você não pode preocupar apenas com a questão que nós chamamos aqui dos aspectos, né, normativos, como correção ortográfica ou de digitação, né? Então, eles procuram sempre ampliar isso dentro de uma editora, porque pouco conhecem dos autores que muitas vezes recebem obras pela primeira vez. E ele fez um comentário que ele usa muito, o uso da tecnologia mesmo, em revisão, em tradução, ele usa mesmo porque ele precisa fazer isso em nome da credibilidade da editora. Chega a ser um desafio para vocês, revisores, o uso de tecnologias em revisões? Tem alguém que tem algo contra ou a favor com relação a isso? Ou vocês vão além dessa correção e passa necessariamente por essa questão da autenticidade do poema? Já aconteceu isso com vocês? Mara Magana. Eu começo com a própria Ana Maria, por favor. Bom, se eu entendi bem sua pergunta, é a questão do uso da tecnologia, né, na revisão. Exatamente. Eu sou muito antiga. Desde a época de Pedro II, eu faço a revisão no papel, no lápis, quando muito na tela do computador, mas sem usar nenhum recurso, apenas o meu conhecimento, as minhas dúvidas eu vou tirando com o dicionário, com gramática, mas sem uso de tecnologia. Mas porque
porque o poema, a revisão do poema, ela é muito do entendimento da narrativa poética, né? Ela prescinde da tecnologia. Eu não sei se a Mara e o seu Filemon vão concordar comigo, mas eu acho que o poema ele é muito mais íntimo e muito menos afeito às questões tecnológicas. Não sei se isso é uma questão minha, sabe? Se eu gosto de... É como se você assim pegar, botar o poema no colo e ninar o poema e mexer, ou olhar e entender o que o autor está falando, sabe? Eu acho que se eu usasse um recurso tecnológico, eu ia acabar com isso, inclusive com isso que a gente falou, assim, dessa palavra da cumplicidade. Então, eu sou completamente distante desse universo tecnológico, né? Não sei se a Mara concorda comigo ou não. Também sou antiga, também sou avessa ao recurso tecnológico, somente na questão da poesia. Acho que pode facilitar para uma editora, porque sai mais barato. Essa é a realidade, né? Você compra essas ferramentas ou disponibiliza essas ferramentas de alguma forma e, principalmente para as pequenas editoras, o custo cai bastante quando você usa somente o recurso tecnológico, né? Mas, é como você falou, na poesia, eu creio que não tem como. Não tem como você abdicar do humano pela tecnologia, porque não dá liga, não há como, né? Fazer o poema acontecer no final, utilizando de um recurso tecnológico. No meu entendimento, isso não dá para acontecer. E é isso. Professor Filemon? Tá, deixa-me só fazer uma outra abordagem com relação a Guimarães Rosa, né, que foi feita uma menção a Guimarães Rosa, né? Guimarães Rosa está para a prosa, assim como Manuel de Barros está para a poesia, né? Inventar palavras, criar palavras que não existem, né? Deliberadamente. Agora, com relação ao uso da tecnologia, eu uso sim para revisar poemas, revisão ortográfica, eu uso o Word. Né? Por exemplo, se eu for editor, a edição a gente já faz em InDesign, né? Que é um programa específico para edição de livros. Aí eu copio o texto de InDesign e jogo para o Word, né? Porque o Word aponta erro de natureza ortográfica, que às vezes você não consegue enxergar, você, revisor, não consegue enxergar. Porque acontece muito isso. Pelo envolvimento que você acaba tendo, você, revisor, acaba tendo com o autor, você acaba incorrendo em um erro que ocorre quando você escreve alguma coisa. Por exemplo, eu não posso revisar os meus textos a ser publicados, porque eu acabo lendo não o que está escrito, mas o que eu penso que eu escrevi. Então, por isso que eu tenho que sempre submeter os meus textos a outros revisores também. E quando eu me aproximo demais do poema, do autor, quando eu fico vinculado a esse autor, eu acabo também trazendo esse poema como se fosse meu. Aí eu acabo tendo esse olhar de cumplicidade, esse olhar de como se o poema tivesse escrito por mim. Eu acabo não lendo o que está escrito, eu acabo lendo o que eu penso que ele quis dizer. Então, por isso, eu submeto os textos à revisão ortográfica no programa Word, coisa mais simples do mundo, né? Só a questão ortográfica. Nunca usei recurso tecnológico nenhum para verificar a autenticidade do texto, porque isso nem me compete, né? Sobretudo porque um poema, eu, por exemplo, como nós temos uma editora fundo de quintal, né? Uma editora de grande porte, não pegaria trabalho, você não teria esse problema na questão autoral, eu não tenho necessidade nenhuma de usar recurso tecnológico para verificar a autoria, a autenticidade do texto, ou se o texto contém trechos de outros, ou seja, isso para mim não gera muita importância. Mas eu uso sim o computador, a tecnologia para fazer revisão ortográfica, revisão gramatical de jeito nenhum. Concordância, isso é comigo, crase, pontuação. Agora,
Agora, revisão ortográfica eu uso porque muitas vezes você lê a palavra, mas lê o que pensa que está escrito, não lê o que efetivamente está escrito. Por isso, acaba sendo uma vantagem quando você usa essa tecnologia para revisão ortográfica. Muito bem. Jorge, a bola é sua. Bem, não estou vendo mãozinha levantada. Estamos já chegando ao fim do nosso bate-papo, que eu achei muito proveitoso. E uma coisa que interessa muito é poesia e revisão, como nós vimos, não é uma coisa tão simples, né? Porque o poeta apenas usa a língua. Eu não creio que o poeta se preocupe muito com essa parte. Depois, sim, ele vai ver. Mas no ato de criação, o poeta usa a língua. A língua é o seu instrumento. Depois, acho que ele vai ver essas partes da revisão. E também foi dito aqui sobre a linguagem verbal, né? Que é trabalhada formalmente. Você primeiro vê o técnico, o exemplo agora do professor Filemon foi ótimo, ele pegou, faz as correções, faço sim, mas eu chego às correções gramaticais, e tem lá no Word, então a gramática você vai, mas a ortografia, né? A parte gramatical, às vezes, uma crase muda tudo, né? Então, eu creio que é por aí. Vamos para os nossos finalmente? Noélia Ribeiro, por favor. O Clóvis estava querendo fazer uma pergunta, não é, Clóvis? Poxa, eu não vi a mãozinha levantada do Roberto Cantão. Poxa, é um prazer para a gente estar o Roberto aí. Clóvis. Olá. Tudo bem? Bom, primeiro muito para aqui, para todo mundo, Jorge Amâncio, Ana Maria, Filemon, que eu só tenho o prazer de conhecer agora, ao vivo, só conhecia no Desafio dos Escritores, Noélia, o grande Clerton. Quanto tempo, Clerton? Bom, em relação à tecnologia, eu uso a tecnologia para corrigir meus textos, na ortografia. Porque, por exemplo, a gente tem aquela buscar palavras do Word, a gente pode, em vez de buscar a palavra, botar dois espacinhos e manda procurar. A gente consegue localizar no texto todos os espaços duplos, que no olho a gente não consegue enxergar. Por exemplo, eu gosto de olhar, coloco a palavra NDO, de quando, ou do melhor, do gerúndio. Os gerúndios do texto, eu consigo colocar, por exemplo, um trema. Eu coloco simplesmente um trema, um U com um trema em cima. O trema não existe mais, mas às vezes a gente vai lá e digita. Então, são formas que a tecnologia pode ajudar. Eu tenho um aplicativo que busca todas as palavras do texto. Então, é um contador de palavras. Colocando isso, ele vai me dizer quantas vezes eu empreguei determinada palavra no meu texto. Peraí, eu usei a palavra casa 7 vezes, será que eu não conheço lar, residência, habitação, eu não conheço outras opções? Então, vai me permitir dar uma melhoradinha no meu texto. Obviamente, são revisões ortográficas e que servem para a prosa. Para a poesia, eu não tenho a menor ideia de como usar. Eu não sei como a Penalux usaria a tecnologia para fazer a revisão. Estou muito curioso, até vou perguntar ali com o Tonho França, né? Mas era só isso que eu queria dizer, e que legal o seu programa, gostei muito, viu, Amâncio? Era isso. Extremo Amado fica muito feliz com a sua presença aí. Para mim, um dos grandes escritores. Bem, Noélia Ribeiro, para sua despedida finalmente. Bom, eu quero agradecer a você, Jorge, o convite e agradecer a todos a discussão extremamente rica. Eu acho que eu aprendi algumas coisas. Revisão realmente muito dinâmico, não dá esse assunto não se esgota aqui, tem muita coisa para conversar, mas foi muito bom estar aqui discutindo isso com vocês. E eu quero encerrar aqui com 2 poemas, um poema da Ana Maria Lopes e outro meu. Dever de casa, da Ana Maria Lopes. Tarefas. Suportar o medo,
sobreviver a ele, desconstruir a sensação de desmonte, ressuscitar as defesas, diminuir distâncias, sobretudo entre meu coração e este penhasco abissal onde está o seu. E Ana Maria, e aqui um meu chamado Lexicocracia. Não tenho palavras, nunca as tive. Soberanas, elas me têm. Atiram-se à minha frente, desviam minha atenção no trânsito, tergiversam, vaticinam, regozijam-se de meu tormento, espalhafatosas, subvertem minha atração por elas com seus piripaques e faniquitos. De madrugada, despertam-me aos supapos, sem pena. Levanta, endireita-te, vai fazer poema. Obrigada a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Josafá. Está sem o áudio. Josafá. Pode falar, Josafá. Não consegui ouvir nada, né? Ou quebrou só agora? Agora que entrou. Ah, tá. Eu queria, de mais nada, agradecer a presença desses ilustres convidados, né, na pessoa do professor Filemon, na pessoa da Ana Maria, na pessoa da Mara, que todo sacrifício se fez presente, e principalmente da nossa, não é terceira, quarta amada, eu acho que ela já é a 10ª, né, a Noélia, porque toda vez a gente tem que convidar alguém para integrar nosso time, porque 3, nós somos muito poucos, né, com relação a isso. Mas o que eu quero colocar em voga com relação a isso é que nós que escrevemos, né, e que estamos ligados, de certa forma, à poesia, nós temos que admitir, queira sim, queira não, né, que os revisores são realmente anjos da guarda, né, de nós, autores, queira sim, queira não. Né? Eu estou lembrando aqui que tem um poeminha bem curto, meu, que eu costumo falar assim, o amor, eu sempre declamava ele assim, o amor é cactuoso, antes lamber do que cuspir. Aí depois eu tomei assento, falei assim, caramba, deixa eu dar uma olhadinha no dicionário analógico aqui da língua portuguesa do grande Francisco Ferreira, que eu acho que essa palavra cactuoso não existe. E aí fui levado a fazer essa pesquisa, que poderia tranquilamente ter caído como revisão na mão de um de vocês, e chegar à conclusão que a palavra correta é cactoso. Era o que eu queria colocar. Mas eu fiquei decepcionado. Fiquei decepcionado porque eu já estava tão habituado com a palavra cactuoso que eu tentei até criar um silogismo, mas não dava de maneira alguma, porque eu estava completamente equivocado. Então, é nesse aspecto que eu falo mesmo que vocês, revisores, nós cada vez mais temos que admitir que vocês, né, quando estão fazendo esse trabalho de vocês, são verdadeiros anjos da guarda. Né? E eu acho que cada vez mais nós temos que usufruir disso e nos aproximar muito de vocês. E ainda mais quando esses revisores são poetas. Eu acho que a coisa melhora muito com relação a tudo isso. Tá? Mas muito obrigado por todos, pela oportunidade, né? E é isso aí. Ok, Josa. Ana Maria Lopes, para suas despedidas. Pois é, eu quero agradecer muitíssimo essa honra de ser chamada pelos 3 mal-amados, amadíssimos mal-amados, e agradecer essa parceria e a todos os convidados, ao Filemon, à Mara, e as pessoas, ao Roberto Clotz, ao Clerton, ao Josafá, enfim, a todos vocês, agradecer muitíssimo. Eu aprendi muito, foi uma experiência fantástica, mais do que pude falar, e eu espero estar participando de outras como ouvinte para poder ter essas aulas fantásticas que vocês dão. Né? Muito obrigada por tudo. Obrigado a você. Filemon Félix.
Primeiramente, agradecer o convite que me foi formulado tão gentilmente aí por você, Jorge. Muito obrigado aí por ter me convidado para participar, né? Agradecer aí a participação do Josafá, da Noélia, Mara, da Ana Maria, né, naturalmente, e as pessoas que participaram também, o Cleto, o Roberto Close, né? O Ismar, que está assistindo aí, de quem eu falei, né? O Flávio Picano. Eu vou aproveitar aqui para falar a respeito de um poema um poema bem curtíssimo, né, do Ismar Lemes, né, que fala sobre a questão da casa, né, que ele diz assim: quem nunca errou uma frase, que atire a primeira classe. Eu acho que isso é simples, né? É fácil, né? Deixa eu fazer só um pequeno comentário. Muito bom. Um pequeno comentário, como o Roberto Clotz entrou aí, né, a respeito de revisão, né? Certa vez eu participei de um concurso de contos promovido lá pela Câmara, e o Roberto era uma das pessoas encarregadas desse concurso, né? E aí eu não podia usar o próprio nome, né? Tinha que usar um pseudônimo, né? Eu sei que eu ganhei uma nota lá, 6, de uma determinada pessoa que corrigiu o meu texto, né? E apontou erro de concordância, erro de crase, erro de uma série de coisas, né? Assim, eu fiquei até constrangido, né? Porque eu, professor de língua portuguesa, incorrendo em erro de concordância, crase, uma série de coisas, ou seja, a pessoa não tinha conhecimento, né, e acabou me prejudicando nesse sentido, né? Mas foi uma experiência boa, e é bom que isso aconteça para você se colocar, né, no mundo, né? Dizer que você não é o dono da verdade, que pode ser que outras pessoas enxerguem coisas que você não conseguiu ver. Muito obrigado a todos aí. Foi uma grande satisfação ter participado, e espero participar outras vezes, até mesmo como ouvinte, né? O prazer é todo nosso, mestre. Mara Maganha. Quero agradecer o convite, adorei participar, mesmo com essa dificuldade toda, atraso, que aconteceu tudo. E gostaria também imensamente de participar como ouvinte, eu acho que é uma aprendizagem fantástica, vocês estão todos esses 3 mal amados, muito bem amados, aliás, de parabéns, porque é fantástica, o projeto é fantástico, e com certeza estarei aqui agindo como ouvinte. E eu quero deixar aqui uma dúvida. O que é perder esse verbo transitivo direto, sempre à espera de um descuido qualquer? O que é perder um jogo de ganho certo, apostas feitas sem perigo, imane? O que é perder um amor de juras tantas, seladas em 3 sílabas, e ritual fértil, mágico? O que é perder a guerra dos mundos, insana, decisões de chefes e generais de apetite voraz? O que é perder o leme da palavra quando ela solta louca dilacera? Eu acho que é o que eu gostaria de deixar aqui para a nossa dúvida sobre a gramática. E eu duvido, Mara, se você não fez esse poema agora, pelo que eu te conheço. Não, mas quase. Obrigado, Mara. Muito obrigado. Obrigada. Bem, os outros bate-papo e os outros radares, nós temos um canal no YouTube chamado Grupo Os 3 Mal-Amados Brasília. Botando grupo Os 3 Mal-Amados, já cai direto lá, e vocês podem ver todos os outros bate-papo, como também o radar. Eu quero, antes de me despedir, ler um soneto que cai bem para o momento, que é Soneto da Despedida. Chega-te a mim, eu aguardei bastante este momento em loucos devaneios. Chega-te mais, que eu quero neste instante dormir feliz no vale dos teus seios. Chega-te a mim, dai-me teu corpo amante, sacia uma vez só os meus anseios. Chega-te mais, que eu quero delirante sonhar feliz no vale dos teus seios. Deixa-me agora, adeus, já não importa que entre nós 2 se feche aquela porta. Um dia
voltarás com os teus primeiros. E ao teu regresso, que há de ser tardio, tu sentirás meu corpo todo frio, morrer feliz no vale dos teus seios. Soneto vida Filemão Félix, belíssimo. Né? Bem, os três mal-amados, queria agradecer muito a presença de vocês. Eu, particularmente, saí daqui hoje engrandecido. Eu já brigo muito com o meu revisor, né? Porque a minha formação é doida, que eu sou de formação exatas, né? Então, eu uso apenas a língua. Então, imagine as brigas que tem quando eu levo lá para o meu amigo para a gente revisar os poemas, né? São brigas incríveis. Mas eu gosto, eu acho que realmente vocês são os nossos anjos da guarda. Porque não tem jeito, né? Porque a poesia, ao meu ver, ela vem além da língua, né? A poesia é você trabalhar, fazer arte com as palavras. Nem todo poeta entende a língua portuguesa. Isso eu acho que todos nós estamos mais que claros do que isso, né? Então, eu queria agradecer muito o bate-papo. Eu achei muito produtivo. Vai estar, final de semana ainda, já no nosso canal, para te assistir direitinho. Muito obrigado a Ana. Muito obrigado a Mara pelo sacrifício, por tudo aí. Muito obrigado ao professor Filemão. Os três mal-amados, fica muito feliz com a presença de vocês. Espero que vocês agora sejam mais assíduos no nosso canal, poder conversar, enriquecer os nossos bate-papos, ok? Bem, vamos agora para Jorge, eu vou abrir o microfone. Diga. Eu queria só acrescentar também que tanto o professor Filemon, quanto a Mara, quanto a Ana Maria, que deixasse os contatos deles, até com relação ao trabalho que eles fazem de revisores, para que nós possamos aí também estar divulgando em nossas páginas e até mesmo em meio ao nosso grupo, né, que basicamente eu nunca vi um grupo ter tantos poetas desse jeito, né? E eu acho que seria muito interessante. E agora nós teremos muito mais argumentos para convencê-los a fazer o uso, né, desse anjo da guarda que é chamado revisor e revisora. É isso aí, Com certeza. Vamos abrir o microfone, vocês podem conversar, trocar contato. E agradeço muito mais uma vez. E boa noite. Na próxima terça-feira, teremos o Radar. O Radar sempre captura um poeta, e dessa vez, parece que sim, nós vamos ter a poeta Lana Tâmaga, 96 anos. Eu acho que é imperdível. Tem toda uma Lina. Jorge, é Lina Tâmega, não Lana. Eu falei Lina. Lana. Eu falei Lana. Lina. Lina, ok. Tâmega. Obrigado, Noé. Maravilhosa. Ok, maravilhosa. Estamos negociando. Pode ser que mude. Devido a 96 anos, tudo é permitido, né? Então, estaremos aqui na próxima semana, terça-feira. Muito obrigado a todos. Boa noite. Eu vou abrir o microfone. Se vocês quiserem conversar, trocar qualquer coisa, estamos aí. Eu achei vários aqui enquanto a descia, e achei até Ferreira Goulart, mas achei um aqui da Ana Cristina César, que acho que tem a ver muito com essa coisa de como é que deve ser viver, a coisa que eu nunca fiz, a coisa da revisão do texto, né? do poema. Olho muito tempo o corpo de um poema, até perder de vista o que não ser corpo, e sentir separado entre dentes um filete de sangue nas givas. Então, acho que deve ser por aí, se aproximar desse texto tanto que você sente no próprio corpo, né? Adorei ver aí o Clóvis, uma pessoa que eu não via há tempo, um grande texto da literatura no Direito Federal, um cara para quem bato palma. Alô? Clerton, está ouvindo? Valeu.
Ok. Voltou. Jorge, Voltou. você chegou a ouvir? Não, eu não vi. Estava Não, desligado? não ouviu, não. Você podia Estava repetir. desligado o som? Você ouviu ou não? Tudo não. No Ouvimos final, até não. uma parte. Ah, tá. Ah, tudo bem. Então, pode deixar. Pode passar para o próximo aí para te encerrando. Eu já vou sair, obrigada. Eu só queria deixar Obrigado aqui a todos. um excerto aqui de um poema do Paulo Henriques Brito, que diz: são as palavras que suportam o mundo, não os ombros. Beijo para vocês e foi ótimo aí participar. Obrigada. Obrigado a você, Noélio. Prazerzão. Brigadão, brigadão. Ô Jorge, aproveitando que a Ana e o professor Filemon estão aí, eu estou lembrando aqui de um poeta, de um Fila da Mãe, né? Que ele chamou Lições de Poética 3. Olha só o que ele fala. Imagina como é que ficaria a situação aí do professor, da Ana, da Mara, da Noélia, para fazer vamos chamar as devidas revisões. Para o bem da poesia, minhocar é verbo, como tatuzar, besourar, formigar, assarinhar, urubuzar e etc. mais. Para o bem das palavras, regra se ponha na boca do saco. Após assim como assim, cada qual tem suas razões para obrar assim ou assado. Complicado, né? Ou não? Falou. Obrigado, Mara. Tudo de bom para você, querida. Boa recuperação para você.